E vamos agora para a aula de imagem. Aula 4, imagem. Olha, aqui na guia inserir, nós podemos inserir várias coisas. Aprendemos a inserir gráfico aqui. A outra coisa que eu quero ensinar é inserir imagem. E aí, ó, vocês podem inserir uma imagem na célula, dentro da célula em si, ou sobre as células. Primeiramente, vamos aprender a inserir na célula. Vou clicar aqui. E aí vocês podem fazer o upload de uma imagem que esteja no computador de vocês. Eu não vou fazer aqui. Vocês podem copiar um link de uma imagem na internet, está colocando aqui no Drive de vocês. Vocês também podem estar procurando por imagem no Drive. E pesquisando aqui diretamente no Google, porque o Google o planilha, ele é do Google, então ele já está vinculado, vocês podem pesquisar aqui. Eu não gosto muito de pesquisar dentro da própria ferramenta, buscando por outra, porque eu sinto que é limitado, sabe? Eu vejo que as opções de eu pesquisar lá no Google, da forma tradicional, são maiores do que se eu pesquisasse aqui dentro. Eu acho que não tem a amplitude que tem se eu pesquisar lá. Então, eu vou aqui, fora, e vou colocar logo da UFAL. Vocês podem colocar qualquer imagem. Vou vir aqui em imagens, para ver as opções, e vou vir aqui nesta primeira. Botão direito do mouse para abrir opções. E aqui eu vou pegar, copiar endereço da imagem. Voltar aqui. Como eu copiei o link, que é o endereço da imagem, vem em forma de link, eu vou colocar aqui nessa opção. Se vocês quisessem imagem do computador de vocês poderiam colocar aqui também, certo? Ou do próprio Drive. Eu vou colocar aqui. Então, Ctrl V, colocar, esperar validar a imagem. Validou e agora eu vou inserir a imagem. Carregando. E a imagem ela foi inserida exatamente na célula onde eu tinha clicado, selecionado previamente, para então ir lá na opção de inserir. Observe, ficou muito pequena, não foi? Mas a gente pode estar melhorando isso. Eu vou melhorar da seguinte forma. Observe aqui, a gente tem nosso modelozinho de planilha, certo? Eu vou estar selecionando aqui. Inclusive, acho que isso é uma nova forma que eu vou estar ensinando para vocês, que eu acredito que eu ainda não ensinei. Observe o seguinte, estou selecionando toda essa linha, certo? Para eu poder ter aquela opção de adicionar a linha acima e abaixo, porque do contrário só tinha a opção de adicionar acima. Só que o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu queria adicionar não apenas uma linha, eu não quero ficar adicionando de um em um em um, eu quero adicionar mais de um. Então, o que eu posso fazer? Vou selecionar essa primeira opção aqui, essa primeira linha, Shift, lembra que Shift deixa a opção de seleção de linha ativada e vou com a seta para baixo, observem. E vou mais outra vez com seta para baixo, porque eu quero selecionar 3 linhas. Feito isto, eu vou agora abrir opções, botão direito do mouse, e como 3 linhas está selecionada, ele me dá a sugestão de inserir 3 linhas acima ou 3 linhas abaixo. Eu quero 3 linhas acima. Pronto, porque aí eu coloco logo 3 de uma vez, que eu acho que vai ser demais, inclusive. Eu acredito que vai ficar melhor. Acho que vai ser demais mesmo, mas enfim. Vou vir aqui, selecionar, Shift, certo? Já está selecionada essa primeira opção. E eu não quero Shift espaço, tá? Porque Shift espaço vai fazer com que eu selecione todas essas colunas aqui. Mas eu quero que ela fique ativada porque eu quero selecionar outras linhas além desse. Então, Shift, vou setinha para baixo. Selecionei essas linhas todas, eu vou aqui mesclar células, que é para tornar uma única célula, ao invés de várias separadas. Se ficou um pouco complicado essa questão do Shift, como o espaço é pequeno aqui, eu gosto de estar com o Shift porque a gente pratica para outras coisas quando vier a precisar. Mas como o espaço é menor, a gente pode simplesmente estar selecionando, tá? Porque vocês podem pensar, está complicando porque eu posso simplesmente selecionar. Sim, mas se fosse algo maior, vocês precisavam saber desse comando. Por isso que eu ensino para vocês. Então, de foco, se for coisas menores, nós podemos estar fazendo assim. Se for coisas maiores, lembre-se, Shift ativa a opção de seleção da linha. Se eu quiser selecionar um conjunto, todas as colunas daquela linha e
linhas abaixo, a gente vai Shift espaço, seleciona todas aquelas colunas e a setinha para baixo que vai selecionar as outras opções. Caso queira apenas uma, vai ser apenas Shift, já selecionou aquela célula e vou descendo. Ficou complicado? Vocês podem voltar aos vídeos onde eu falo e demonstro e tentar reproduzir. Enfim, vou mesclar as células aqui. Observe que agora ficou maior, isso é ótimo para nós. Vou estar aqui nessa parte que ficou maior, vou inserir novamente uma imagem. Eu quero inserir na célula. Link. E vou colocar aqui aquele link que eu tinha copiado. Inserir imagem. E observem que dessa vez a imagem ficou maior porque o espaço que eu reservei para ela também foi maior. Eu vou ajustar aqui o alinhamento. Observe que ela está um pouco no lado esquerdo. Eu queria que ela ficasse no centro. Então, eu vou selecionar aqui, ó, nesta parte de alinhamento e vou trazer ela para o centro. Pronto, ela se organizou. De forma similar, esse texto aqui, ó, planilha de orçamento do evento de Arapiraca na UFAL, ele tá, embora pareça que as células estejam mescladas, porque não mostra a linha aqui da coluna, mas elas estão somente nesta célula aqui, ó, B. Se eu clicar aqui na coluna C, cadê? Mostra que eu não tenho nada, tá vendo? Se eu colocar na B, mostra que todo esse texto ela está exclusivamente nessa coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa parte aqui do texto e vou vir aqui mesclar, que é para ficar do jeito certo, mesclado, que antes não estava, embora aparecesse. Mas eu quero mesclar também junto com essas demais linhas para ficar parecido com a imagem, assim, proporcional. Então, observe que eu selecionei tudo, vou vir aqui e vou mesclar. Certo? Pronto. Agora eu vou colocar um alinhamento no centro e o alinhamento vertical aqui. Pronto. Vou adicionar uma cor negrita para dar um destaquezinho maior. Ok. Aqui na coluna, agora a formatação. Eu sinto que, assim, embora o tamanho esteja bom da imagem, a largura não está muito atrativa. Então, eu posso simplesmente vir aqui e estar arrastando para ficar mais legal. E aqui, da mesma forma, o texto eu acho que está um pouco imprensado, então eu vou estar arrastando para cá para ficar visualmente melhor. Feito isto, eu vou vir aqui nesta linha, vou dar um Ctrl espaço, selecionar tudo, também vou colocar aqui em negrito e vou colocar um alinhamento no centro para ficar mais bonitinho. Nas opções de baixo, aqui é revisando formatação mesmo, tá? Já aprendemos a inserir imagem, agora estamos aproveitando para relembrar formatações, como mesclar, alinhar e etc. Bem, vou selecionar esse texto aqui, como é pequeno, vou selecionar no próprio mouse e vou estar mudando esse tipo de fonte aqui, só para relembrar mesmo. Vamos ver aqui, vamos colocar esse daqui para ver se fica bonita. Ficou meio estranho. Eu vou deixar essa opção aqui, ficou pior ainda. Mas eu acho que eu vou deixar ela. Se a próxima não for legal, eu deixo ela mesmo. Deixa-me vir essa Livic aqui. Vixe, piorou. Vou deixar a anterior. Ah, esqueci qual era a anterior. Eu posso dar um Ctrl Z. Pronto. Aqui, observem que está cortando essa parte de atribuições. Eu posso vir aqui na coluna, ó, né, nessa linha aqui da coluna, dar um cliquezinho. E é para ajustar automaticamente. Se eu não estiver satisfeita com o ajuste que deu, não, acho que deveria ser um pouquinho mais largo. Posso ajustar manualmente. Pronto. Mais alguma coisa que nós temos que fazer aqui? Não, vou voltar essa seleção aqui que eu estou incomodada. E vou voltar para o Arial. Quem muito inventa, acaba bagunçando. Pronto, padrão Arial. Às vezes mais simples do que bagunçar. Pronto. Aprendemos a inserção de imagens na célula. Agora eu quero que seja em cima. Ó, vamos vir aqui novamente inserir imagem. Aprendemos a inserir na célula, certo? Então agora eu quero que seja sobre as células.
Eu vou clicar aqui, abrir essa janela com as opções, se eu quero pegar a imagem do meu computador, seja de um link específico da internet ou no Google Drive, eu vou copiar aquela mesma imagem e vou inserir aqui. Espera carregar. E pronto, não ficou naquela célula que estava selecionada. Se eu tivesse colocado a opção na célula, então tinha ficado a imagem pequenininha naquela célula. Mas como eu escolhi sobre a célula, então ela ficou em cima das linhas. Deixa eu trazer mais para cá. Ó, observem, se eu tivesse colocado na célula, tinha ficado desse jeito, mas coloquei sobre a célula, então ficou desse jeito. Eu vou até apagar esse aqui, pronto. E vou deixar a logo aqui também. Deixar um menorzinho um pouco, diminuir o tamanho, só para ficar uma coisinha mais. E pronto. Aqui, praticar novamente os conteúdos que vimos em aulas anteriores, eu estou selecionando porque eu quero aplicar aqui uma validação de dados. Então, eu vou vir aqui em dados. Lembram que essa classificação aqui de situação, então, olha, está pendente, está em andamento, está concluído. Então, quando eu terminar o meu trabalho, aqui está em andamento, mas quando eu concluir, ao invés de eu vir apagar e digitar concluído, eu posso adicionar caixas de seleção, porque aí eu só seleciono. Ah, mas está pouco. Eu posso digitar, sim, mas imagina que se fossem 100 linhas, imagina se fossem muitas coisas. Se eu quisesse filtrar para saber as atividades em que já estão concluídas, se eu quisesse mais e mais e mais. Então, vamos aprender, revisar, na verdade, para quando a gente precisar, nós sabermos utilizar. Dados, eu vou vir aqui em validação dos meus dados. Se bem que ela não vai aplicar porque está uma única célula. Quando vocês verem, não apareceu aqui o que eu queria, está apenas uma única célula. Vocês podem fechar aqui, selecionar novamente, dados, validação dos meus dados. E agora eu vou adicionar a regra do mesmo jeito que apareceu da última vez, né? Então, enfim, adiciono regra para ativar, ok. Aqui já está mostrando, ó, aplicar um intervalo. Esse aula 4 significa que eu estou nesta página aqui, aula 4, pronto, imagem. E o intervalo que está selecionado é isso, ó, D6, colunas, coluna D, linha 6. E esses dois pontos é para dizer, olha, começa num ponto, termina no outro. Então, está dizendo que eu estou começando na célula D6, ó, coluna D, linha 6, estou indo até D9, que é a coluna D e linha 9. Ó, observe aqui que eu posso filar por aqui também, certo? Menu suspenso, já ativou aqui automaticamente. E aqui as opções, andamento, pendente ou concluído. Vamos atribuir cores. Em andamento eu vou vir aqui e vou colocar esse amarelinho. Pendente eu vou colocar vermelho. E concluído, eu vou colocar este verde aqui. Feito isso, concluí. Pronto, caso eu quisesse adicionar outra regra, alguma coisa, poderia. Caso eu quisesse remover, não gostei, vou remover. Posso clicar nessa opção. Neste caso, eu vou deixar assim. Pronto, então acabamos de inserir imagem de duas formas e revisar algumas questões aqui de formatação e validação de dados, certo? Vamos para o próximo agora. Vamos aqui, ó. Aula 04, função. Essa aula essa daqui é muito interessante aprender, porque normalmente as pessoas utilizam bastante. Vamos começar primeiro ajustando, né? Então, observe que os dados estão um pouco bagunçados, incomodando os olhos. Vamos, inicialmente, selecionar essa opção aqui, ó, o orçamento da festa, dar um shift espaço, para que ele percorra aqui, ó, onde tiver todas as colunas que tiverem preenchidas, eu quero que ele selecione a parte da linha, vá até a última coluna preenchida. Vou mesclar, para eu poder trabalhar aqui melhor, atribuir de forma mais organizada. Vou aumentar minha fonte, vou colocar aqui 12, vou colocar o negrito, não quero o negrito, eu quero deixar o alinhamento no centro. Eu vou enlarguecer um pouco mais essa minha linha, então observe, ó, tá vendo? Se fosse coluna, iria ser aqui, ó. Eu quero pegar e vou puxar para ajustar
Mas no caso, eu quero ajustar a largura da linha, não da coluna. Então é aqui, ó. Mas observem que o ícone que aparece é o mesmo, é similar. Então vou puxar aqui um pouco para baixo. Pronto. Então agora eu quero alinhar isso daqui, o alinhamento vertical no centro. Ó. Vem aqui, alinhamento vertical centro. Vou atribuir uma corzinha. Vai ser esse lilás aqui, certo? Só para dar um destaquezinho. Isso daqui, digamos que esse aqui vai ser o título, certo? Agora precisamos do cabeçalho para a gente saber do que se trata aquelas colunas. Shift espaço. Vou deixar negrito. Vou aumentar também um pouquinho o tamanho dessa minha linha para eu poder usar essa formatação aqui, o alinhamento vertical no centro. Deixa eu colocar aqui primeiro essa opção centro, o alinhamento normal no centro e o vertical aqui também no centro, certo? Agora, observem que aqui, ó, essa coluna B, ela tá muito apertada. Vou ajustar aqui. Ajustou. Coluna C também quero ajustar. Dar um clique duplo. Se não fosse de forma automática, eu podia arrastar, por exemplo, acréscimo. Ó, tô diminuindo a largura. O valor bruto, eu acho que eu ainda deveria... O valor... aumentar aqui essa largura. O automático eu achei que não ficou muito bacana, então eu quero aumentar. As parcelas tá bom, o valor unitário eu acho que tá bom. Essa daqui, ó, eu vou também aumentar manualmente, ok? Mais um pouco. Pronto. Eu quero também deixar tudo no centro. Essas coisas aqui, na verdade, deixei no centro só em cima. Eu quero Ctrl Shift, Ctrl espaço. Vamos lá? Eu quero deixar absolutamente tudo no centro, que eu quero, acho que fica mais bonito. É certo, essa coluna dos nomes dos produtos no centro não ficou interessante. Então, vai ser só Ctrl espaço para selecionar a coluna. Aconteceu uma coisa aqui que foi bom ter acontecido, porque quando vocês tentarem, vão se deparar com isso e vão se perguntar por que não está dando certo. Ó, uma vez que eu tenha nessa minha tabela uma linha, alguma coisa mesclado, então quando eu vou atribuir o atalho de Ctrl, ele seleciona tudo e não só apenas aquela coluna. É meio que dá esse, como é que eu posso dizer? Eu ia dizer um bug, mas não é um bug. Mas enfim, uma vez que tem uma coluna mesclada, então o atalho por si só do Ctrl espaço ele não vai dar certo. Deixa eu ver se Shift espaço vai, mas Ctrl espaço não vai, porque a linha tá... Imagine só, eu mesclei, certo? Uma vez que eu mesclo, todas essas colunas aqui, elas dão espaço para essa coluna aqui, para a coluna A. Então, quando eu dou um Ctrl, que é para selecionar aquela coluna, mas ele chega aqui acima, ele entende que ele não, a coluna A, ela não se baseia somente nesse espaçozinho aqui, ela se estende por todo esse espaço. Então, se ela se estendeu, automaticamente o comando acaba estendendo também. Por isso que acaba, quando está mesclado, não vai selecionar apenas aquela coluna específica, mas vai selecionar tudo. E como é que eu posso fazer? Bem, vamos ver o seguinte, desse jeito que eu acabei de fazer. Quando for assim, você simplesmente clica no topo aqui da coluna, na identificação dela acima, e vocês vão selecionar tudo. Só que diferente do Ctrl espaço, quando vocês clicam aqui, vocês vão selecionar apenas aquelas linhazinhas da coluna que tem dados. Vocês vão estar selecionando absolutamente tudo. Mas para o nosso caso, ele é válido. Bem, selecionei aqui. Agora eu vou vir aqui no alinhamento e vou deixar aqui à esquerda. Pronto. Era para ficar à esquerda só isso. Agora vocês podem ajustar o restante. O título aqui, vou colocar no centro. E aqui o cabeçalho também vou colocar no centro. Ou vocês poderiam, para selecionar também, clicar em cima da primeira célula, Shift, para ficar ativado o que vocês querem, e vir ó, com a setinha do mouse clicando. Na verdade, você só clicava a primeira vez e segurava. Vou subir aqui, eu exagerei. Vocês poderiam fazer esse atalho também. Mas e se tivesse 1000 coisas? Você só continuava segurando, apertando assim até chegar às 1000.
Deixa eu descobrir aqui um atalho, se esse atalho funciona. Gente, funciona. Acabei de descobrir agora. Se tivesse 1000, então você simplesmente digitava 1000. Digamos que tivesse, dá um Ctrl Z, que eu coisa aqui, eu quisesse até a linha 55. Então, vocês poderiam digitar aqui, ó, 55, e eu acho que a seleção subiu até a 55. Será que foi? Foi. Descobri aqui, agora. Olha que interessante. Por isso que é bom, teve curiosidade? Se passou uma questão na sua cabeça, vai lá, faz o teste. Vai que dá certo. Olha que maravilha. Então, se fosse 1000 coisas, a gente podia simplesmente colocar aqui o intervalo de que a gente queria selecionar. E aí não precisava mais de mouse, não precisava mais da setinha do teclado, a gente só seleciona primeiro a célula e identificar aqui o tanto que nós queremos selecionar. Vivendo e aprendendo. Voltando aqui, vamos começar a aplicar nossas fórmulas de fato, né, que é o que nos interessa. Observe, as fórmulas elas vão servir para fazer cálculo para a gente. Mas existe algumas formas de fazer isso. Geralmente, os cálculos. Eu vou trazer 4 operações básicas. Nós temos aqui, eu vou colocar aqui ao lado, soma, a subtração, a divisão e a multiplicação, certo? Então, assim, a planilha, ela funciona também como se fosse uma calculadora. Preciso explicar isso aqui para vocês antes de nós começarmos a aplicar as fórmulas. Primeiro vamos para o básicozinho, bem do iniciozinho, e depois eu explico o restante. Enfim, a planilha ela vai funcionar como se fosse uma calculadora. Isso é uma das principais funcionalidades dela, é justamente isso, fazer cálculos para a gente. Eu posso fazer diversos, eu vou estar ensinando aqui as 4 mais básicos, tá? A soma, então digamos que eu estou trabalhando aqui na minha planilha, eu preciso saber o resultado de alguma coisa, o que eu posso fazer? Vocês podem fazer de forma direta, como se fosse fazendo uma calculadora. Digitar um valor, quero saber quanto é 55 mais, sei lá, 9. Então, vocês colocam 55 mais 9 e o Enter, que automaticamente, vocês primeiro precisam dar o comando de igual. Então, deixa eu apagar aqui. Vocês precisam colocar igual, porque é diferente, sabe? Na planilha, para ela entender que o que você quer é realizar uma operação, você precisa dar um comando para ela, que ela aceita como se fosse sinal de igual, que manda a mensagem para ela. Olha, eu vou fazer uma operação aqui. Normalmente, quando nós fazemos na calculadora, é o contrário. Nós digitamos os números e depois o sinal de igual. Na planilha é diferente, porque a planilha não trata apenas de números. Inicialmente, ela trata principalmente de texto. Então, se você digitar igual ia fazer antes, eu vou fazer agora 55 mais 5, inicialmente ela trata as coisas como se fosse texto. Então, ela vai pensar que é um simples texto, não vai fazer nada. Agora, se você realmente quiser que ela faça uma operação, então o que você vai digitar? Igual, que ela vai entender que você quer colocar uma fórmula ali, e aí você coloca o valor que você quer calcular. 55 mais 6, por exemplo, e eu vou dar um Enter, e agora sim, ela entendeu que era para fazer uma operação de soma. Vamos para a subtração agora. Novamente, eu vou colocar o operador de igual, eu vou colocar 9 menos 4. Já observem que ele me deu o resultado. Vamos para o próximo, divisão. Eu vou colocar o que é aqui 70 e eu vou colocar a divisão por 2. Eita, sinal de igual antes, porque se for do jeito que está, ele vai entender como se fosse um texto. E eu quero me indicar que é uma operação, certo? E agora a multiplicação. Eita, novamente, eu falando e errando. O sinal de igual, pronto. E aqui está. Outra forma de fazer isso é usando funções já prontas, que seria o seguinte. Para soma, eu usaria o operador igual novamente e usaria sum. O que esse sum queria me dizer? Cadê? Soma, na verdade, eu acho que eu estou tentando trazer as funções em inglês. Enfim, antes de eu explicar desse jeito, eu quero mostrar o seguinte. Olha, as funções, elas vão variar na sua escrita a depender da linguagem que você estiver utilizando na tua ferramenta, na planilha. No meu caso aqui agora, eu estou utilizando em português. Então, o comando para somar vai ser soma.
Se eu tivesse, por exemplo, usando a opção em inglês, seria some. E aí, como saber qual é o idioma que eu estou utilizando agora na minha planilha? Nós vamos vir aqui em arquivo. Vamos nessa barrinha de rolagem, vamos rolar para baixo. E aqui, ó, em configurações. Ó, configuração dessa planilha, geral, localidade Brasil e o idioma de exibição está sendo português. Olha, sempre usar os nomes de funções em inglês? Não. Nesse caso, os nomes de função tá em português. Caso de vocês esteja com essa opção aqui, ó, selecionada, eu recomendo que para acompanhar estas aulas, vocês selecionem aqui, certo? E aí depois vocês selecionam e cliquem em salvar. Vou mostrar para vocês a diferença. Olha só, eu vou clicar aqui operador, né? Deixa eu colocar aqui, igual, e eu vou colocar soma. Olha só. Quando eu coloquei esse comando soma, ele me trouxe aqui algumas funções que eu tenho, as funções de soma. Ó, soma de uma série de números, soma-se, geralmente tem uma soma condicional, e assim vai ficando cada vez um pouco mais complexo, certo? Isso foi soma porque ele é o comando em português. Se fosse em inglês e eu colocasse sum, ele não ia interpretar. Vou voltar aqui agora e vou colocar nas configurações, ó, vou em arquivo, deixo em configurações, e na minha opção aqui, eu vou colocar agora sempre usar os nomes de funções em inglês e vou salvar. Embora a minha planilha esteja em português, os nomes das funções vai estar em inglês. Observem que até atualizou aqui agora. Deixa eu carregar, certo? Agora eu vou tentar encontrar a função com o nome em português. Diferente de antes, ela não vai aparecer aqui as minhas opções porque não vai mais reconhecer. Ó, soma. Não aparece mais as opções porque ele não reconhece. Mas se eu colocar sum, aí agora ele aparece, ok? Mesmo que ele me traga a definição em português, mas a sintaxe, que é a parte escrita, ela vai estar em inglês. E eu vou deixar em português mesmo, como estava antes. Mas aí fica a critério de vocês. Arquivo, configurações. Eu acho que principalmente para quem está começando, memorizar as funções em português é mais fácil. É mais fácil. Vamos voltar aqui. Pronto. Trazer um pouco aqui para o lado, para ficar mais fácil de manusear. Pronto. Então, eu vou digitar aqui igual a soma. Observe que agora ele volta a aparecer. Eu quero uma soma simples, então isso basta. Abrir um parênteses, vocês conseguem ver. E eu vou colocar mais 6 mais 6, por exemplo. Não precisa, né? 6 mais 6. Na verdade, eu acho que é 6,6. Vamos testar agora? Se não for, vai dar erro e a gente ajeita. Não, não foi. Ele entendeu como se realmente fosse apenas um 6 mais 6. Eu vou colocar, eu acho que é 2 pontos. Caramba, o que tem a ver soma 6 mais 6, 119, minha gente? É assim, literalmente, eu ainda preciso usar o operador. Não gostei, não serviu de nada. Que diferença fez? Agora, a gente não vai ter uma função pronta para subtração. Ó. Quer ver? Eu vou escrever um S, um subtotal de intervalo, não é uma subtração. Isso aqui é outra coisa. E substituir um texto simples por outra coisa. Não, a gente não tem essa opção de soma. Inclusive, eu não sei no Excel, eu costumo usar mais as ferramentas do Google. Mas até a última vez que eu me informei, não tinha uma função pronta para subtração e divisão, diferente da soma. Então, vocês veem que a gente pode calcular simplesmente colocando aqui os números, os valores e o operador, ou a gente pode passar o valor, né? Tipo, a soma é de tanto mais tanto. E eu tenho aqui para multiplicação também. Eu posso colocar aqui multi, então eu vou mostrar para vocês agora, multi. E aí vai me retornar várias funções aqui relacionadas à multiplicação. Eu vou colocar aqui esse na primeira. Então, multiplicação, eu vou colocar, sei lá, 5 vezes 5. E ele já me deu a multiplicação. Que, inclusive, vamos voltar a utilizar depois com uma sequência de intervalos que vai ficar mais claro do que assim. Assim eu não gostei muito, não. Enfim, aprendemos as básicas. Quero fazer uma operação básica, vocês podem fazer.
colocando diretamente o número em si. Entendi. Enfim, vocês podem colocar diretamente o número em si, ou vocês podem colocar a função, como eu coloquei aqui. Só que neste caso eu coloquei a função, eu coloquei um valor mais outro valor. Então, assim, não adiantou de nada, né? Mas essa função ela é interessante principalmente porque eu posso utilizar, eu vou vir aqui, eu vou colocar a função soma e vou colocar o operador igual, certo? E eu vou somar exatamente isso daqui, ó. Eu vou somar 60 com esse 120. Olha só, eu vou chamar a função soma, abrir um intervalo e eu quero f, certo? Eu quero somar o valor da coluna f, essa célula aqui, ó, F3. F3 até G3. Será que eu consigo? Pronto. Olha que legal isso daqui. Essa função, o que ela fez? A soma, inicialmente ela vai somar, né? Tá aqui o nome. Ela vai somar um intervalo. E esse intervalo, ele vai ter que estar entre parênteses. O intervalo vai ser de onde a onde? Ou que número com que número? Ó, em vez de eu colocar um número, porque assim, se eu tô tratando de forma direta, eu posso colocar número. Mas se eu não quiser somar especificamente um número, mas um valor que se encontra em uma célula, e aí eu posso estar passando aqui a coordenada da célula. Lembra que eu falei disso logo na primeira aula, a importância de entender esses termos, porque depois vai servir, está servindo agora. Então, assim, eu quero somar os valores que se encontram numa célula. Então, eu venho aqui e coloco o valor, a coordenada daquela célula. Ó, eu quero calcular o valor que se encontra nessa célula aqui, que é a F2, com o valor da outra célula, que é G2. Então, feito isso, eu coloquei aqui. Esses dois pontinhos é o que fala. Eu quero de um ponto até outro ponto. Pronto, deu 120. Então, vocês observaram a diferença da função? A função, ela te permite localizar não valores diretos, né? Valores diretos a gente pode fazer assim, que é bem mais simples. Ela permite que você procure valores de uma célula específica que você estiver passando. Aí agora vamos para a multiplicação. Aqui é a função de soma, função de multiplicação. Função de multiplicação. Vou colocar até células mais fáceis. Vou ajustar aqui, ó, não gostei, que ficou cortando aqui, então vou passando, tá vendo? Então vou vir aqui em ajustar. Pronto. Aí aqui na função de igual, multiplicação, certo? Multiplicação simples mesmo, abriu o parênteses, se não tivesse abrido, vocês poderiam abrir. E vou colocar aqui, ó, esses valores mais baixos. Coluna D, linha 3, então é da célula D3, ok? Até, eu quero só 2 intervalos por enquanto, mas se vocês quisessem colocar mais para teste, vocês poderiam. Até a E2, vamos ver aqui. E2. Observem que quando eu coloco aqui, ele me mostra, inclusive, ele selecionou 2 porque eu fiz errado, mas é bom que isso aconteça porque vocês vão acompanhando e vão entendendo, agora faz sentido, deu errado por isso. Olhem só, eu selecionei D3, certo? Aqui, só que o final foi E2, então meio que ele subiu, ele começou aqui no 3, só que ele acabou subindo, não é E2. O legal é porque ele mostra, conforme eu coloco aqui, ele identifica aqui para eu saber exatamente qual é o intervalo que eu estou selecionando. Observe que selecionei além do esperado, então posso vir aqui e corrigir, é E3. Observe que agora foi ajustado. Pronto. Multipliquei e agora foi o resultado. Já que vocês tenham entendido a diferença de utilizar os operadores mais simples, normais, e utilizar as funções, porque elas me permitem localizar o valor naquela célula, e vocês podem selecionar mais de uma célula, tá? Quando eu coloco, D3, por exemplo, 2 pontos, e E3, os 2 pontos significa até tal valor. Então, se eu quisesse colocar mais valores aí, eu poderia estar colocando. Se ficou confuso essa parte, vocês podem voltar um pouco novamente a explicação, volta o vídeo e veja se vocês entendem. Ainda assim, não entenderam, a gente vai ter monitoria e vocês podem estar indo tirar suas dúvidas lá, podem chegar, apresentar qual foi a parte que vocês se deixaram, que eu vou estar ajudando vocês a fazerem. Eu vou compartilhar minha tela, vou estar mostrando para vocês, ou se vocês preferirem, vocês podem estar compartilhando a tela de vocês e mostrando, tentando fazer à medida que eu estou auxiliando.
Bem, visto isso, eu vou transferir esses valores aqui para cá, para esse lado daqui, para ficar tipo mais organizado. Então, o que eu fiz? Eu vou selecionar aqui. Observem, está selecionado. Vai aparecer uma mãozinha. Então, eu vou pegar isso daqui, vou clicar com o botão do mouse e vou literalmente arrastar. Ó. Eu posso arrastar para qualquer lugar e quando eu arrastar, vai manter lá a fórmula que eu coloquei. Ela não vai sair. Observem aqui. Pronto. Ó, a fórmula, ela continua. Inclusive, deixa eu fazer assim. E deixa eu selecionar aqui para ficar organizado. Depois, quando eu compartilhar com vocês, eu vou compartilhar do jeito que eu fiz aqui, porque fica até mais fácil de vocês memorizarem. Vejam, quando eu coloco o cursor do mouse em cima de uma célula, ela vai me revelar o que está acontecendo por detrás dos panos. Então, assim, vejam aqui. Olhando por cima, eu vejo o número 61. Mas o que está acontecendo de fato ali? Se eu olhar aqui em cima, ele me mostra uma prévia. Olha, esse 61, ele não foi colocado ali porque eu quis colocar. Inicialmente, eu coloquei uma fórmula e somei esses valores, ó, 55 mais 6. Então, tipo, e o resultado... Acabei de almoçar, ué. O resultado deu 61. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para ver se desmente o que eu tô fazendo. Ai, bagunçou. Ctrl Z, bora lá. Pronto. Se por acaso vocês fizerem alguma coisa e tiver bagunçado, dá um Ctrl Z que resolve. Clica fora, dá um Ctrl Z porque vai desfazer a bagunça e aí você não precisa se preocupar o que eu fiz. Não sei, Ctrl Z porque desfaz, volta no tempo apagando aquilo que você fez anteriormente. Sim. Então, ó, nessa coluna aqui, acréscimo, eu vou clicar aqui no número 2, por exemplo. Então, se eu vim aqui, isso mostra, não, foi um 2. Simplesmente eu inseri um 2 e acabou. Se eu vim aqui, nesse valor bruto, não, simplesmente eu coloquei um 2 também acabou. Em orçamento, simplesmente eu coloquei e fim de papo. Aqui, por outro lado, não foi isso que aconteceu. Se eu coloco em cima, olha, ela colocou um operador de igualdade, indicando que ela vai fazer uma função ali, utilizar uma fórmula, quer dizer, e ela colocou dois valores e o operador de subtração, né? E aí ele me retornou o que eu estou vendo. Mas o que de fato ela colocou foi isso daqui, certo? Pronto. Nessa parte aqui eu estou vendo o quê? 180 e estou vendo um 8. Mas o que está acontecendo por detrás dos panos? Observe, me revela o que eu fiz ali. Eu utilizei o sinal de igual, né? Indicando, olha, eu preciso de uma fórmula. Que fórmula é essa? A fórmula de soma. E está somando o quê? Está somando esses intervalos de dados aqui. De F3 até G3. Pronto. Agora, nós vamos colocar esses nossos conhecimentos em prática. Vamos vir aqui para essa tabela, ter uma breve ideia do que ela faz, o que ela é. Então, nós vamos começar a utilizar essas formas. Observem, eu tenho aqui um orçamento de festa, então vamos supor que eu vou fazer uma festa, ou evento, alguma coisa do tipo. Eu tenho aqui a coluna produto, né, que são os produtos que eu preciso comprar, a quantidade daqueles produtos. Então, por exemplo, na festa eu preciso de um bolo grande, mas eu preciso, por exemplo, de 3 pacotes de bola. Eu preciso, sei lá, de 4 copos descartáveis. 4 copos descartáveis foi ruim, né? Eu preciso de, sei lá, 4 pacotes de... aqueles pacotezinhos de garfo ou de... enfim. Imagine alguma coisa, eu preciso de 4 produtos de um tipo diferente, tá? O valor bruto por unidade é isso aqui, ó. Então, eu tenho a quantidade e o valor por unidade. O acréscimo, isso aqui foi uma coisa bem aleatória que eu coloquei, porque eu ia precisar de um valor de acréscimo aqui para poder utilizar a operação de soma. Então, inventei aqui, digamos que, sei lá, eu vou comprar tudo. Se eu comprasse tudo pela internet seria mais barato, mas como eu vou comprar na loja física, eu tenho que pagar a taxa, então vai ser mais caro pouca coisa. Ou não, né? Digamos que eu ia comprar numa loja, mas essa loja que inicialmente eu ia comprar, ela não tem todos os produtos, então eu tive que ir em outra e é mais caro. Não sei, inventem aí uma história na cabeça de vocês para isso fazer sentido.
Mas vamos para o que nos interessa, tá? E essas parcelas eu vou dividir de tantas vezes, né? Então, isso me permite, cada produto tem um número de vezes que eu posso dividir e eu vou dividir de tantas vezes, certo? Bem aleatório aqui. Esse aqui é o valor unitário e olha só, eu não sei qual é o valor unitário real. Eu sei que, por exemplo, vale o valor bruto é 56, mas eu vou ter um acréscimo de R$ 4, não sei por quê, talvez seja a taxa em cima daquele produto, não entendo. Mas assim, o valor real que eu vou ter que pagar não é esse valor bruto que está aqui nessa coluna, tá? Vai ser dessa coluna junto com esse acréscimo. Então, eu preciso somar. Imagine que vocês têm uma lista de itens muito grande que vocês precisam comprar. Então, vocês iriam ter que somar de um em um, vai dar muito trabalho. Então, nós vamos usar uma fórmula para fazer isso para a gente. E o legal, vocês vai estar por vir agora. Eu vou só apagar aqui. Não era para não era para estar esses valores aqui ainda não. Deixa eu vir aqui e vou apagar, certo? Apaguei tudo, absolutamente tudo. E vou colocar os títulos de novo. Pronto, é assim que a gente precisa ter inicialmente para poder estar trabalhando. Então, assim, eu preciso calcular o valor real de cada mercadoria. Então, assim, caramba, eu vou ter que calcular um a um. Não, vocês não precisam calcular um a um. Vocês só precisam calcular apenas um. E se você tiver 1000 itens, ele vai ser calculado automaticamente. Vamos ver? Primeira coisa que vocês precisam saber, vocês precisam ter os dados, os valores que vocês querem calcular e saber se vocês querem fazer uma soma, uma multiplicação, divisão, subtração, uma média, o que vocês precisam, certo? Primeiramente, vocês precisam ter os valores. Eu quero saber, segundo, o tipo de operação que você vai realizar. Eu tenho esses valores aqui, valor bruto e o valor do acréscimo. Eu quero saber qual é o valor real que eu vou ter que pagar. Eu sei que o valor real é a soma desses dois valores aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer a soma agora. Eu posso estar fazendo isso de duas formas. Do jeito diretamente colocando o operador. Por exemplo, eu quero calcular aqui essa sala C3, certo? O valor bruto com o acréscimo dela, para saber quanto é que vai dar. Eu posso colocar C3, que é a célula para indicar, mais o D3. Posso estar fazendo assim? Pode. Vou clicar em Enter. C3 mais D3 deu isso? Mais 43. Eu somei a célula mais um outro valor, mas eu queria D3. Vamos ver. D3. Então, como o resultado deu errado, deu errado. E agora, o que aconteceu? Coloque Selecionem a célula para ver o que aconteceu por detrás dos panos, porque aí vocês vão entender onde é que erraram. No meu caso, eu coloquei 4 mais 43, e aí somou o valor da célula mais o valor que eu havia colocado. E não era mais um valor aleatório, é mais o valor de outra célula. Agora que eu corrigi, vai dar certo. Então, observe o seguinte, eu posso estar fazendo assim? Pode, vocês simplesmente fazem. E agora, vou ter que calcular toda vez para tudo? Não, vocês não precisam. Às vezes, quando eu colocar uma fórmula, vai aparecer uma janelazinha perguntando se aceita que preencha todas as demais linhas desta coluna de forma automática. Quando vocês verem, vocês clicam no símbolozinho de verde para clicar OK, confirmar, quero, preencha. Nesse caso, não apareceu. Se não aparecer, vocês têm a opção, ó, tá selecionada aqui, tá vendo essa bolinha azul? E simplesmente clicar, segurar e arrastar para baixo. Observe, eu não vou arrastar até o final, porque eu quero mostrar outras formas de vocês fazerem isso. Então, ó, vou arrastar até aqui, mais ou menos, só para ver que a fórmula de soma, ela foi calculada. Ela foi meio que copiada, só que atualizando sempre as linhas. Porque aqui, ó, vocês vão observar que a fórmula de soma vai ser a mesma. Observem aqui, ó. C3 a D3. Se eu vir para cá, vai ser C4 a D4 mais, né? Aí, se eu vir descer mais um pouco, vai ser C5 a D5. Então, assim, eles continuam fazendo uma soma entre uma coluna e a outra coluna. A única coisa que muda aqui é a linha. Porque que ele identifica? Ó, estava na linha 3, eu vou colo para os valores de baixo, então quer dizer que eu quero somar os valores das linhas de baixo. Ele entende, a planilha ele entende isso. Bem, então, assim, vocês podem calcular do jeito que eu coloquei aqui, como sendo mais, tipo, eu vou colocar o valor
vou colocar o valor de uma célula mais o valor de outra, ou vocês podem aplicar as funções. Porque é bom sempre criar o hábito de aplicar as funções, porque vão ter coisas que vocês vão ter que calcular e vocês não vão saber a fórmula em si, tá tudo bem. Às vezes é uma fórmula complexa, vocês não sabem qual é o processo por detrás daquilo, então vocês podem simplesmente chamar a função pronta. Então é um bom hábito a se fazer. É bom saber que existe essa outra forma de fazer manualmente, colocando os operadores? Sim, é uma prática legal. Às vezes vai ser interessante utilizar, mas é bom também saber usar essas fórmulas. Embora em um primeiro momento possa parecer algo assustador, tipo, não é meio complicado, mas uma vez que vocês entendam que elas só têm a nos ajudar. Então é preferível que nós utilizemos elas. Eu vou estar pagando aqui, certo? Então, olha só, a mesma coisa que eu fiz utilizando o operador, eu vou fazer só que utilizando a fórmula. Vocês vão ver. Ó, vou vir aqui em inserir, já está trabalhando nesta guia, e vou aqui em função, certo? Então, aqui a função, ó, ela vai me dizer, eu quero o quê? Eu quero uma soma. Antes, aqui, eu tinha colocado, né? Eu mesmo coloquei a palavra soma, porque eu já sei, eu já memorizei que a função soma, né? Só digitar ali soma, vai me retornar. Caso eu não saiba, esqueci agora, eu tenho obrigação de saber? Não! Vocês só precisam saber onde encontrar. Então, por exemplo, eu vou aqui em inserir, eu quero inserir uma função e eu quero uma função aqui do tipo soma. Então, vocês vão clicar nela, automaticamente já vai preencher, vocês não precisam copiar, fica a critério de vocês. E aí vocês vão indicar qual intervalo. Quando eu falo intervalo, porque eu tenho mania de falar intervalo, mas assim, quais são os valores que vocês querem colocar? Então, eu quero um C3 a D3, certo? Então, eu posso estar fazendo C3. Aí eu posso colocar 2 pontos, tá? Mas 2 pontos ele vai indicar até. Então, eu vou colocar ponto e vírgula até D3. E eu vou clicar Enter e já calculo aqui automaticamente, certo? Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, conforme eu for alterando esse valor aqui vai ser alterado também. Por quê? Porque previamente eu peguei o valor desta coluna aqui para somar com essa coluna aqui. Então, mesmo que eu tenha apagado os valores aqui e tudo mais, mas a fórmula aqui, ela se manteve. Então, por exemplo, tá vendo que aqui tem 60? Antes não tinha esse valor, porque, olha, eu tinha definido uma função aqui que era para fazer a soma dessa linha, dessa célula aqui, desse intervalo, com esse daqui. Independentemente de ter valor ou não, ele sempre vai estar tentando fazer a soma. Então, assim, eu apaguei aqui, que era para nós fazermos juntos, mas a célula ela memorizou a função que era para fazer. Isso é legal porque, assim, dependendo do que vocês estiverem trabalhando, às vezes vocês precisam manter a fórmula ali, vocês atualizam os valores no outro campo, mas a fórmula ela sabe o que ela deve fazer. Então, independentemente do valor que foi atualizado, ela vai continuar fazendo o que ela foi programada para fazer. Voltamos aqui e fica aquilo mais dinâmico, né? Vamos lá. Eu vou agora. Eu quero fazer a soma também para as demais linhas. Vocês podem simplesmente selecionar aqui e arrastar para baixo até a última linha que vocês desejam somar. Pronto. Aí vocês podem fazer também com a multiplicação. Então, eu quero saber, beleza, quanto é que vai dar o valor total? Porque aqui eu descobri que é o valor real que eu vou ter que pagar, né? É a soma do valor bruto com o meu valor acréscimo, certo? Eu já sei quanto é que eu vou ter que pagar. Só que esse é o valor de um produto e eu quero comprar vários produtos. Eu quero comprar quantidades diferentes a depender do produto. Então, por exemplo, esse produto A, eu vou comprar 3 vezes ele. Então, a multiplicação vai ser o quê? 3 vezes a coluna B, o valor da coluna B, com o valor da coluna F. Aí eu posso utilizar da seguinte forma, posso fazer assim, igual, colocar o valor que eu quero, no caso é B3, e posso fazer um sinal de multiplicação e a próxima coluna, F3. Posso estar fazendo assim? Pode.